Amém? Digam graças a Deus, digam glória a Jesus, glória a Deus, aleluia, porque isso daqui é só um ensaio. Porque quando, irmãos, quando chegarmos no céu, irmãos, vai ser glória a Deus, aleluia, é glória para cá, aleluia para lá, diante de Deus. Então isso aqui é só um ensaio. Então nunca cesse de adorar a Deus, nunca deixe de adorar a Deus. Os anjos, os serafins, os querubins, estão todos diante de Deus, declarando que Ele é santo, declarando a sua majestade, adorando a Deus. Os pássaros louvam a Deus, os animais louvam a Deus. Então nunca cesse de adorar a Deus, de dar glória a Deus, de dar aleluia, de reconhecer que Ele é Deus e não há outro Deus além dEle, de reconhecer que Ele é Senhor. Então adore a Deus. Foi para adorar a Deus que nós somos criados, para louvor do nome do Senhor. A Bíblia nos ensina: todo ser que respira, louve ao Senhor. Está respirando? Glória a Deus. Deveria ser mais ou menos assim: cada respirar nosso, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluias, aleluias. Você que trouxe a sua Bíblia, vamos abrir Deuteronômio capítulo 30, verso 16. Antes de orarmos, vamos meditar na palavra de Deus, que é o nosso alimento. A palavra de Deus é alimento. Então esteja bem atento àquilo que Deus quer falar com você, falar conosco. Bem atento. Quando estamos na presença de Deus, devemos ser igual a esponja, né? A esponja, quando ela tem um contato com a água, o que ela faz? Ela suga a água. Ela suga o máximo de água que ela pode. Então assim devemos ser nós, irmãos, quando estamos na presença de Deus. Ou seja, eu quero extrair para a minha vida o máximo de Deus. O máximo de Deus na minha vida. Então diz assim a palavra de Deus: porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos. Então isso aqui é Deus falando para nós. E os seus estatutos, e os seus juízos. Então, tem um propósito para isso. Por que Deus quer que eu faça isso? Que Ele me ordena hoje que eu ame ao Senhor teu Deus, que eu ande nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos, que é a palavra, e os seus estatutos, que está na palavra, e os seus juízos, que está na palavra. Por quê? Para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe. Olha só quanta bênção, quantas coisas boas, te abençoe na terra a qual entras a possuir. Podei-vos assentar. Irmãos, tudo o que Deus quer falar conosco aqui, eu tenho certeza que você já sabe. Tenho certeza que você já sabe. Não tem nada de muito profundo. Apesar que toda a palavra de Deus é profunda. Mas tudo que Deus quer falar conosco nessa noite, eu tenho certeza que você já sabe. Mas Deus, Ele quer te lembrar. Deus, Ele quer nos lembrar. Porque é um efeito pedagógico. Quando você está estudando e você estuda uma matéria e estuda novamente aí você tem que fazer às vezes um teste, uma prova, e você estuda novamente para você gravar
para que quando você for prestar aquela prova, você saiba responder. Então assim também é a palavra de Deus, irmãos. Quanto mais Deus ele nos leva, às vezes no mesmo assunto, numa mesma palavra, é porque Ele quer nos lembrar. Porque nós, como seres humanos, esquecemos muito fácil das coisas. Então Ele quer nos lembrar. Então eu tenho certeza que o que vai ser dito aqui, nós já sabemos, mas Deus quer nos lembrar. O tema da mensagem é conselhos para a nossa caminhada com Deus. Vão ser alguns conselhos para a sua caminhada com Deus. Alguns conselhos para a minha caminhada com Deus. Que se eu, porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos. Então ali está alguns conselhos de Deus, ali está algumas palavras de Deus, que se eu obedecer, a parte B do verso diz, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe. Então, alguns conselhos para a nossa caminhada com Deus, porque todos nós aqui estamos numa caminhada com Deus, nós estamos aqui peregrinando neste mundo, nessa terra, que não é a nossa pátria, porque nós estamos caminhando aqui, mas com o coração e com a mente voltada para a nossa cidade, para a nossa pátria celestial. Então o crente, ele caminha aqui, ele vive aqui, ele trava relacionamentos aqui, ele convive com as pessoas aqui, mas o coração dele, o nosso coração precisa estar lá, ou seja, na glória, para onde estamos indo. Então, nesta nossa caminhada, tem alguns conselhos aqui, que Deus me mostrou, que eu quero compartilhar com os irmãos. O primeiro conselho, Evangelho de São Mateus, capítulo 6, verso 33. Tenho certeza que é um texto que todos conhecem de cor. Evangelho de São Mateus, capítulo 6, verso 33, que diz assim: mas buscai primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quais coisas? O que eu preciso para viver. Quando eu busco em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o que eu preciso para viver vai sendo acrescentado na minha vida. Então, primeiro conselho, priorize Deus na sua vida. Priorize Deus na sua vida. Na quarta-feira, o missionário Eduardo, ele pregou aqui, e ele disse algo que eu concordo plenamente com ele. Aliás, ele disse várias coisas que eu concordo, mas isso chamou muita atenção. Que se a nossa caminhada com Deus aqui, o nosso objetivo principal não for ir morar com Deus, se o meu objetivo principal ao estar tendo um relacionamento com Deus, se não for morar com Deus, se não for ir para a glória, o crente precisa rever os seus conceitos. Precisa rever os seus conceitos. Por quê? Porque precisamos priorizar Deus na nossa vida. Devemos fazer do céu o nosso objetivo final. Faça do céu o seu objetivo final. Ou seja, quando eu faço do céu o meu objetivo final, tudo que eu estou passando, tudo que eu estou enfrentando, todas as lutas, todas as adversidades se tornam menores, porque o meu objetivo final é chegar no céu. Ou seja, eu estou priorizando Deus na minha vida, eu quero chegar no céu, eu quero ir para a glória. Então priorize Deus na sua vida, e faça do céu
o seu objetivo final. Não estou dizendo aqui para ninguém, então não vou estudar mais, não vou trabalhar mais, não vou casar, eu não vou constituir família, não é nada disto. Trabalha, estuda, forme, constitui família, conquiste as coisas aqui nessa terra, se enriqueça, compra uma fazenda bem bela, bem bonita, e me presenteie de passar um mês lá com tudo pago na sua fazenda, só descansando. Então, irmão, Deus não proíbe você adquirir nada não, meu irmão, mas faça do céu o seu objetivo final. Eu estou trabalhando aqui, eu estou lutando aqui, mas o meu coração está lá, eu quero ir para o céu. Então priorize Deus, faça do céu o seu objetivo final, e também faça da santidade, priorize a santidade na sua vida, que é o caminho para chegar no céu, porque a Bíblia, irmãos, tudo passa pela Bíblia. A palavra de Deus nos ensina que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos fazer da santidade, faça da santidade o seu caminho. Eu devo fazer o meu caminho também para chegar no céu. A santidade, sede santos como Ele é santo. Eu preciso ser santo como Deus é santo. A santidade, ela é um processo. A santidade é um processo. A cada dia que passa, eu priorizando Deus na minha vida, então cada dia que passa, Deus vai santificando a minha vida, Deus vai tirando aquilo que não provém dEle, Deus vai tirando os empecilhos, Deus vai tirando as manias, Deus vai tirando os pecados, Deus vai tirando as falhas, Deus vai tirando os erros. Isso daí é conforme você vai caminhando com Deus, é um processo. Mas precisamos pedir a Deus a cada dia que santifique a nossa vida, porque, irmãos, sem santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Prefira o céu e as bênçãos celestiais do que os prazeres terrenos. Prefira os céus e as bênçãos celestiais do que os prazeres terrenos, porque o diabo é muito astuto. O diabo é muito astuto. Ele não tem como tornar o inferno atrativo, não. Então grave isso. O diabo não tem como tornar o inferno atrativo. O que ele faz então? Ele prepara o caminho que não vai para o céu, porque a Bíblia nos ensina que há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas no final é caminho de morte. Então, como o diabo não consegue tornar o inferno atrativo, o que ele faz? Ele prepara um caminho atrativo para que muitos servos de Deus, às vezes inadvertidamente, começam a trilhar aquele caminho que é atrativo, que é prazeroso, que é gostoso, e está muito bom, que maravilha, mas no final é caminho de morte. Então fique alerta a isso, fique atento quanto a isso. Os manjares que o diabo prepara para poder lançar aquele que é de Deus, aquela que é de Deus. Sabe por quê, irmãos? A nossa vida que pode ser até muito boa, viver é bom, viver é muito bom, mas o que Deus tem preparado para você é muito melhor, Olha, eu quero dizer uma coisa, se o ser humano vivesse 500 anos, 1000 anos, já pensou, passou Moisés com 1000 anos, vivesse 1000 anos, preste atenção, 1000 anos, usufruindo, aproveitando, divertindo, maravilha, que bom. Mas ao findar dos 1000 anos, ele perdesse a salvação, não ia valer a pena. Não ia valer a pena. Porque o que vivemos aqui
nós temos um limite para vivermos aqui. Mas quando Deus tirar o meu fôlego de vida, tirar o seu fôlego de vida, do outro lado a vida continua. A vida continua. Depois da morte segue-se o juízo. Aí vem a eternidade. E o que é 1000 anos usufruindo aqui e depois eternamente no inferno é preferível, meu irmão. Está passando por luta, por problemas, por dificuldades. Continue caminhando, continue priorizando Deus na sua vida, porque quando o seu fôlego de vida for tirado, quero dizer uma coisa, você vai ouvir de Jesus dizendo assim: vinde, vinde, bendito de meu Pai, para a terra que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluias! Então vale a pena priorizar Deus. Primeiro conselho, vale a pena priorizar Deus na sua vida. Amém, irmãos? Segundo conselho. Então, o primeiro conselho, vai guardando aí. Conselhos para a nossa caminhada com Deus. O primeiro, eu preciso priorizar Deus na minha vida. Deus. Segundo, Evangelho de São Lucas, capítulo 2, verso 41 em diante. São Lucas 2, verso 41. Preste atenção. Ora, todos os anos, iam seus pais, os pais de Jesus, a Jerusalém, a festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, Jesus já tinha 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, acabou a festa. Tem até um ditado popular que diz: acabou o milho, acabou a pipoca, acabou a festa. Regressando eles, terminados aqueles dias, o que aconteceu? Ficou o menino Jesus em Jerusalém. Então preste atenção. Os seus pais estavam retornando, voltando, e Jesus ficou. Está ali, a Bíblia diz, ficou em Jerusalém. E não soube José e nem a sua mãe. Verso 44. Pensando, porém, eles, os seus pais, que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia. Andaram um dia inteiro, sem Jesus. Jesus tinha ficado. Andaram o caminho de um dia. E procuravam-no entre os parentes e entre os conhecidos. E como o não encontraram, perderam Jesus. Olha só, como não encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. Quero dizer uma coisa, parar aqui um pouquinho. Se um dia, que nenhum de nós perca, mas se um dia algum de nós perder Jesus na caminhada, faça igual os pais de Jesus, volta à procura dele, Você que nos ouve, lembra de onde caístes, arrependa-te e volta ao primeiro amor, volta para Jesus. Se perder, volta rapidamente procurando. E aconteceu que passado 3 dias, Passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Então, o segundo conselho, irmãos, para a minha caminhada, para a sua caminhada, segundo conselho, não perca Jesus. Não perca Jesus. Olha, irmãos, podemos perder dinheiro, não é que podemos, ninguém quer perder, né? Podemos perder dinheiro, celular, podemos perder algum bem material, podemos perder um monte de coisas, mas não perca Jesus, irmãos. Não perca Jesus. Jesus é tudo na sua vida. Jesus é tudo na minha vida. Jesus é tudo para nós. Irmão, Jesus, esse nome lindo, maravilhoso, Jesus é tudo para nós. Agora eu me formei, agora eu tenho a minha independência financeira. Irmão, olha, presta atenção. Jesus é tudo para nós. Não perca Jesus. Não perca
Jesus no meio do sucesso. Não perca Jesus no meio da fama. Não perca Jesus no meio do dinheiro. Não perca Jesus no meio das coisas. Não perca Jesus. Não perca Jesus. Não perca Jesus durante a sua caminhada. Quem perde Jesus, perde tudo. Irmãos, perdeu Jesus, perdeu tudo. Perdeu Jesus, perdeu o sentido da vida, porque Jesus é a vida, Ele é a própria vida. Quem perde Jesus, perde o sentido da vida. Quem tem Jesus, tem tudo. Quem tem Jesus, a sua vida faz sentido. Quem tem Jesus, a sua vida é melhor. Quem tem Jesus, tem tudo. Quem tem Jesus, tem tudo. Talvez você está passando por uma série de coisas, de dificuldades, de problemas, mas a pergunta que eu faço é: Jesus está com você? Jesus está aí? Então você tem tudo. Jesus é tudo. Jesus, Ele pode abrir a porta. Eu sou aquele que abre porta, eu sou aquele que fecha a porta. Irmão, Jesus é aquele que ressuscita. Jesus é aquele que dá vida. Jesus é aquele que cura. Jesus é aquele que abençoa. Um beco sem saída. Jesus é aquele que traz uma saída. Aleluia. Irmão, Jesus é tudo. Jesus Cristo é tudo na nossa vida. Então não perca Jesus. Não perca Jesus. Quem perde Jesus, perde tudo. Aconteça o que acontecer, não tire o seu olhar de Jesus. Eu me frustrei com o irmão A, eu me frustrei com o irmão B, então agora eu desanimei. Irmão, o que Jesus tem a ver com isso? Está frustrado? Está decepcionado? Então, Jesus, Ele vai te ajudar a superar este momento. Jesus vai te ajudar a vencer este momento. Jesus vai te ajudar a romper esse momento difícil. Então Jesus, Ele vai te ajudar, mas não abandone. As pessoas brigam e abandonam Jesus. Irmão, pastor, o que Jesus tem a ver? Irmão, o que Jesus fez para você e para mim, a não ser nos amar com amor eterno? Jesus te ama com amor eterno. Jesus, Ele deu a sua vida. Não precisava fazer isso não. A Bíblia diz que no princípio era o verbo, que é a palavra, que é Jesus, e o verbo estava onde? Estava com Deus, e o verbo era Deus, e Deus precisava de alguém para arrumar desculpa a expressão, a lambança, a sujeira do homem. Deus precisava de alguém. Aí diz que Jesus desfez-se da sua glória, diferente do homem. O homem, se deixar, ele quer mostrar que ele tem, que ele pode, que ele é maior. Jesus, Ele desfez-se da sua glória. É isso que Ele fez por você, é isso que Ele fez por mim, é isso que Ele fez por nós. Ele morreu em nosso lugar. Então, irmãos, por que eu vou abandonar Jesus? Porque eu tenho problema às vezes com o irmão, com a irmã. Não abandone Jesus, irmãos. Não abandone. Lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 2, Hebreus 12, 2, diz assim a palavra de Deus: olha só para onde eu devo olhar, olha para onde você deve olhar, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo, então preste atenção, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, ele fez o quê? Suportou. Aleluias. O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou. Ele suportou. Quero dizer uma coisa: o gozo que lhe está proposto, aquilo que lhe espera, que é o que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 8,18: por mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para se comparar com a glória de Deus que há de se revelar em nós. Quero dizer uma coisa: o gozo que nos está proposto vale a pena suportar. Vale a pena suportar. Jesus suportou. Pelo gozo
tudo que lhe estava proposto, ele fez o quê? Suportou a cruz. E a gente não quer suportar nada. A gente não quer suportar nada às vezes. Ele suportou a cruz. Ele desprezou a afronta. E assentou-se à destra do trono de Deus. Então ele suportou. Jesus, ele suportou. Então, irmão, olha para Jesus. Olha para Jesus. Olha para Jesus que você vai suportar a afronta. Olha para Jesus que você vai suportar o desprezo. Olha para Jesus. E como é que está, irmão? Eu estou olhando para Jesus. Eu estou olhando para Jesus. Eu estou olhando para Jesus. Então não perca Jesus. O segundo conselho. O terceiro conselho. Efésios capítulo 5, verso 18. Efésios 5, 18. E não vos embriagueis com vinho, aonde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aleluias! Enchei-vos do Espírito Santo. O terceiro conselho para a nossa caminhada com Deus: seja cheio do Espírito Santo, seja cheia do Espírito Santo, seja cheio do poder de Deus. Eu li certa vez um livro que nas profundezas dos mares, a pressão é muito grande, então, se não tiver lá um material preparado, algo preparado, para suportar, eu vou pegar isso aqui é meu, que eu não tenho como amassar aqui os avisos da igreja. Então, um submarino que não está preparado para a pressão, nas profundezas dos oceanos, a pressão é tão grande, que quando eles chegam lá, a água faz isso aqui com aquele material do submarino, se não for um material preparado para a pressão, ela amassa. A pressão é tanta nas profundezas, que amassa. As profundezas, a pressão é muito grande. Se não for algo assim, um material preparado, ele vai se contorcer, vai se amassar, porque a pressão é muito grande. No entanto, eu li certa vez em um livro que existem peixes que têm a espessura da pele bem fina, que sobrevivem nas profundezas e mesmo assim suportam a pressão. Aí os cientistas foram pesquisar e descobriram que aqueles peixes conseguem sobreviver ali embaixo, no meio de tanta pressão, porque de dentro para fora, eles exercem uma pressão maior do que a pressão de fora para dentro. Então eles conseguem sobreviver nas profundezas. Quero dizer uma coisa, o mundo nos amassa, os problemas nos amassam, as dificuldades nos amassam. Quando parece que vai melhorar, amassa mais um pouco e vai nos amassando. Então, como eu vou suportar as pressões da vida? Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. E não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o poder de Deus, e nada neste mundo é maior do que o poder de Deus. E quando eu estou cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, as pressões do mundo não conseguem me amassar. Por quê? Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Então encha-se do Espírito Santo. Encha-se do Espírito Santo. O texto aqui, enchei-vos, tem um significado de ser cheio repetidas vezes. Eu não posso ser cheio do Espírito Santo só hoje, eu tenho que buscar ser cheio do Espírito Santo hoje. Amanhã eu preciso buscar ser cheio do Espírito Santo, é ser cheio repetidas vezes. Repetidas vezes. É igual aqui, esse copo está cheio com água. Aí, dá licença, cada golada que eu dou, ele vai esvaziando. Assim, é o poder de Deus na nossa vida. Você está cheio do Espírito Santo hoje.
Você está empregando esforço para poder vencer alguma luta, alguma dificuldade. E aí, irmãos, o poder de Deus, eu preciso estar sempre, eu estou usando o poder de Deus na minha vida, e eu preciso estar sempre enchendo novamente. Senão a presença de Deus, se eu buscar hoje, ser cheio hoje, e não buscar ser cheio amanhã, a tendência é o Espírito de Deus ir se apagando e se apagando. É por isso que eu preciso buscar a cada dia ser cheio do Espírito Santo. O poder de Deus te ajudou a vencer hoje, então amanhã você encha-se novamente do Espírito Santo, do poder de Deus, porque quando vier as pressões da vida, você vai estar preparado, aleluias, através do poder de Deus na sua vida. A vida espiritual, a nossa vida espiritual dos filhos de Deus, em nossa vida, devemos experimentar a renovação constante, mediante enchimentos repetidos do Espírito Santo. Irmãos, o fogo arderá continuamente sobre o altar, o fogo não pode se apagar. A nossa vida precisa experimentar enchimentos repetidos do poder de Deus, do Espírito Santo. Portanto, se encha do Espírito Santo. Isso aqui é questão de sobrevivência. Se enche do Espírito Santo. Em quarto lugar, quarto conselho. Estamos quase encerrando para orarmos. O quarto conselho. Porque o quarto conselho para nossa caminhada com Deus. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. O quarto conselho, 1 Timóteo 5, 8. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. O quarto conselho, para a nossa caminhada com Deus: cuide da sua família. Cuide da sua família. Cuide da sua família. Peça sabedoria a Deus, peça entendimento a Deus, ore para a sua família, busque a Deus para a sua família, interceda para a sua família. A sua família é o seu maior patrimônio. Abaixo de Deus, a nossa família é o nosso maior patrimônio. E a Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus, principalmente dos da própria família, o que ele fez? Ele negou a fé e é pior do que o infiel. Então, na sua caminhada com Deus, cuide da sua família. Cuide da sua família. Qualquer sucesso que não inclua a sua família ou a minha família não é sucesso. Qualquer sucesso que não inclua a nossa família não é sucesso. Sucesso é se todos nós chegarmos juntos. Então, cuide da sua família. Eu preciso cuidar da minha família. Em quinto lugar, quinto conselho, Colossenses capítulo 3, verso 13. Colossenses 3, verso 13. Suportando-vos uns aos outros. Suportando-vos uns aos outros. E perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Olha só, irmãos, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Quinto conselho para a nossa caminhada com Deus: por mais difícil que seja, porque perdoar é fácil? Não é fácil. Tem até um escritor que diz que errar é humano, perdoar é divino. Não é fácil. Não é fácil. Mas por mais difícil que seja, não demore para liberar perdão. Não demore para liberar perdão. Faça uma faxina na sua alma. Perdoe. Eu não consigo. Mas se Jesus estiver com você,
Se o Espírito Santo estiver na sua vida, você consegue. Você consegue, porque Ele vai te capacitar, Ele vai te ajudar, Ele vai te ajudar. Então faça uma faxina, porque a pessoa que não perdoa, eu vi uma vez uma foto que é aquilo ali mesmo. A pessoa que não perdoa, é como se ela estivesse andando com aquela pessoa que ela não perdoou, igual uma mochila nas costas dela. Ela almoça, dorme, não é que é? Ela dorme, acorda, toma café, almoça, toma café de tarde, janta e dorme, e aquela pessoa está agarrada com ela, porque ela não perdoou. A pessoa que ela não perdoou, irmão, às vezes não está nem aí, está vivendo a vida dele, está vivendo a vida dela. Então, é o mesmo que a pessoa que não perdoa, é o mesmo que ele tomar veneno, pensando que o outro que vai morrer. Não, quem está morrendo aos poucos é ele. Então faça uma faxina na sua alma, libere perdão, por mais difícil que seja. Se está difícil, peça ajuda a Deus, mas libere perdão, para não morrer aos poucos. Perdoar não é esquecer, não, isso aí é amnésia. Perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar do acontecido sem ressentimento. Perdoe. Então, o quinto conselho para a nossa caminhada com Deus é: por mais difícil que seja, não demore para liberar perdão. Sexto conselho, Efésios 6, versículo 1 em diante, diz assim, Efésios 6, verso 1: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. E a gente que é pai, irmãos, a gente, se pudesse, tirava o nosso coração e dava para o filho ou para a filha. Se pudesse, a gente trocava a nossa vida pela vida deles, a gente sofria no lugar deles. Então, em verso 2, honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então olha só, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então o sexto conselho: vós, filhos, obedeçam seus pais, porque os seus pais querem o melhor para vocês. Vocês, filhos que estão nos ouvindo, obedeçam os seus pais. Os seus pais querem o melhor para você. Quer o melhor. Sétimo conselho, Josué capítulo 1, verso 8. Josué 1, 8. Deixa eu acelerar aqui. Não se aparte da tua boca. Aleluias. Às vezes eu demoro porque eu quero parar para explicar bem. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, a palavra de Deus. Não se aparte da sua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Aí vem a promessa: quando eu faço isto, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. O sétimo conselho: leia a sua Bíblia. Isso eu já sei. Então, pois é, Deus só quer te lembrar. Leia a sua Bíblia. Não seja igual aquele irmão que ele não achava ali o cartão de crédito dele. Aí 3 meses, meu Deus, perdi meu cartão de crédito, vou pedir outro ao banco, não sei o que tal. Aí depois de 3 meses ele começa a folhear a sua Bíblia. Aí descobre que o cartão dele estava dentro da Bíblia, mas ele não abria a Bíblia para ler, ele não lia a Bíblia. Então eu quero dizer uma coisa: o sétimo conselho: leia a sua Bíblia, para que você não seja levado por qualquer vento de doutrina, sendo enganado. Está assim de pessoas enganando por aí, irmãos. Então leia a sua Bíblia. Até parece um culto de doutrina. Leia a sua Bíblia, para não ser enganado. Eu sempre falo isso: erra quem prega heresia e quem prega o engano.
Mas erra também quem não medita na palavra. Não medita na palavra, você está errado. Se você não está meditando na palavra, você está errado. Então, 7º conselho: leia a sua Bíblia, para que você não seja enganado. É necessário que você leia a sua Bíblia. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, Atos 17, verso 10. Olha o que diz a palavra de Deus, Atos 17, 10. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus, verso 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra. Os crentes de Bereia de bom grado receberam a palavra. Fazendo o quê? Examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Olha só, receberam a palavra, mas examinavam para ver se era assim. Olha, tudo que você ouvir, examine na Bíblia, olhe a palavra para ver se é assim mesmo. Irmão, não seja enganado, amém, irmãos? Não seja enganado, veja se está na Bíblia. Tem até um louvor que diz: se não está na Bíblia, é tudo invenção. Tudo invenção. 1 Tessalonicenses 5,17, 8º conselho: orai sem cessar. Tenha uma vida constante de oração. Em sua caminhada com Deus, tenha uma vida constante de oração. Crente que não ora é igual peixe fora d'água. O peixe fora d'água, ele consegue respirar? Ele começa não consegue não, né? Até o menininho, até criança, ele sabe. Um peixe fora d'água, ele não consegue respirar. Por quê? Falta o oxigênio. Mas às vezes o peixe está ali, quase morrendo, sem oxigênio. Quando você joga ele na água, aí surge o gênio dentro do peixe. Ele começa a nadar, ele recebe vida, porque ele está no ambiente dele. Então, crente que não ora é igual peixe fora d'água, está morrendo espiritualmente falando. Comece a orar, comece a buscar a Deus, comece a falar com Deus, que você vai receber vida, que você vai ser fortalecido, que você vai ser uma pessoa mais dinâmica quando você orar. Orai sem cessar. Esse é o 8º conselho. 9º e último para orarmos. 9º e último conselho para a nossa caminhada com Deus. Salmos capítulo 90, versículo 12. Salmos 90, verso 12. Então preste atenção, vamos encerrar aqui. Ensina-nos a contar os nossos o quê? Dias. Que palavra! Ensina-me a contar os meus dias. Não é os meus anos, não é os meus meses, mas é o meu dia, é o passo a passo, é cada dia, cada dia. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Então, 9º e último conselho para a nossa caminhada com Deus: não espere. Por que contar os dias, irmãos? Por que contar os dias? Preste atenção. Não espere 365 dias para corrigir algo na sua vida. Espera não, irmão. Senhor, ensina-me a contar os meus dias. O que eu errei hoje? Qual foi a falha que eu cometi hoje? Qual foi o erro que eu cometi hoje? Para que amanhã eu possa corrigir. Tem pessoas esperando 365 dias. A gente está entrando em outubro já, novembro, dezembro, aí chega dezembro, ano que vem eu vou fazer isso, o ano que vem eu vou fazer aquilo, eu prometo que o ano que vem eu mudo. Não espere 365 dias para mudar algo na sua vida. Muda hoje. Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio e mude na minha vida o que tem que mudar. Esperar um mês,
Esperar 1 ano, esperar 10 dias, esperar 6 meses, pode ser tarde demais. Esperar 1 ano para mudar algo, pode ser tarde demais. Faça um balanço diário da sua vida. Faça um balanço diário da sua vida. Senhor, o que eu preciso mudar? O que eu preciso mudar? Qual área eu preciso mudar? Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. Oh, aleluia! Redirecione a sua rota diariamente. Eu li certa vez que o avião, ele decolou com um pequeno desvio na sua rota, e o piloto não observou. Ele decolou e foi. Até então, aquele pequeno desvio não fazia diferença nenhuma. Mas conforme a viagem foi acontecendo, quando aquele avião estava perto de chegar no seu destino, o piloto viu que aquele pequeno desvio de rota iria impedi-lo de chegar no seu destino. Não permita que os pequenos desvios da vida te impeça de chegar no seu destino. Você está caminhando para a Nova Jerusalém, você está caminhando para morar com Deus, você está caminhando para adentrar as mansões celestiais. Não permita que pequenos desvios te tirem da rota. Corrija a sua rota diariamente. Corrija a sua rota diariamente. Eu preciso corrigir as minhas rotas diariamente. Peça a Deus que lhe ensine a contar os seus dias, para que você alcance um coração sábio. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Fiquemos em pé neste instante. Fiquemos em pé. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Cristo, meu Deus, meu Pai, aqui está a sua palavra que foi aberta diante de nós, conselhos para a nossa caminhada com Deus. Eu preciso priorizar Deus na minha vida, eu não posso perder Jesus, eu preciso ser cheio do Espírito Santo, eu preciso cuidar da minha família, por mais difícil que seja, eu não posso demorar para liberar perdão. Eu, como filho, preciso obedecer aos meus pais, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso orar sem cessar, eu não posso esperar 365 dias para corrigir algo na minha vida. Meu Deus e meu Pai, nos ajude a colocar em prática tudo aquilo que o Senhor está nos ensinando nesta noite. Abençoe a tua igreja, abençoe os teus filhos, abençoe este ministério, nos ajude na nossa caminhada com o Senhor, meu Deus, nos ajude e nos abençoe, em nome de Jesus, em nome de Cristo, que assim seja, amém, graças a Deus, glória a Jesus.